Oi, pessoal. A gente vai falar sobre o Fique Onde Está e Então Corra, do John Boyne. John Boyne é um autor bastante conhecido, tem vários livros, dentre eles O Menino do Pijama Listrado, que é um dos livros mais famosos dele. E nesse livro, Fique Onde Está e Então Corra, ele também vai abordar a guerra. Enquanto no Menino do Pijama Listrado ele aborda a Segunda Guerra Mundial, nesse livro ele vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Para abrir aqui a nossa discussão, eu coloquei o primeiro parágrafo da história, em que ele vai apresentar o nosso protagonista. Ele diz o seguinte: todas as noites, antes de dormir, Alf Summerfield tentava recordar como era a vida antes da guerra começar, e a cada dia era mais difícil ter uma lembrança clara. Na sequência, o que nós temos? Na sequência, ele vai apresentar para a gente a situação inicial da história, que é o momento aí em que começa a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra foi de 1914 a 1918, e oficialmente ela tem início no dia 28 de julho de 1914. E esse dia também é o dia do aniversário do Alf, aniversário de 5 anos dele. E ele está muito chateado, porque ele convidou várias pessoas para o aniversário, mas em função da guerra, ninguém foi. Cada um vai batendo na porta da casa dele, dando uma desculpa para não ter ido ao aniversário dele. As únicas pessoas que estão no aniversário é a avó dele, a vovó Summerfield, o pai e a mãe dele, um vizinho, que é um senhor já de idade, o Bill Hamperton, e a melhor amiga dele, que é a Kalena, junto com o pai dela. Então, quase ninguém foi um aniversário bastante triste, e as pessoas estavam todas muito apreensivas. A avó dele, especialmente, ficava falando que eles estavam perdidos, ela ficava repetindo o tempo todo: estamos todos perdidos, estamos todos perdidos. E havia uma preocupação muito grande entre todo mundo em relação a essa guerra, por isso ninguém acabou indo ao aniversário dele. A história, então, começa nesse clima de tensão, de medo, de apreensão. A gente vai ter um narrador em terceira pessoa, um narrador que olha de fora e conta o que está acontecendo, mas que sempre vai trazer para a história a perspectiva do menino, a perspectiva do Alf. Então, apesar de ser um narrador de fora, vai ser o olhar do Alf que vai conduzir essa narrativa. Com o início da guerra, os homens começam a discutir se eles devem se alistar ou não. E há uma visão de que todos os homens deveriam se alistar. Quem não se alistar é um covarde, é um infrator. E aí o pai do Alf, o George, ele resolve se alistar, com a promessa de que a guerra duraria alguns meses só, e que antes do Natal ele estaria de volta. Mas não foi isso que aconteceu. A mãe dele, a Marge, não queria de forma alguma que o marido fosse para essa guerra, mas ele acaba indo, porque havia uma pressão muito grande para que os homens todos participassem da guerra, todos defendessem o seu país. Havia um discurso de patriotismo muito grande que fazia com que as pessoas se sentissem na obrigação, né, os homens se sentissem na obrigação de se alistarem. Os principais personagens dessa história, então, são o Alf. Ele começa a história com 5 anos, completando 5 anos, né, no dia do aniversário dele. Ele era um menino muito esperto, muito aplicado na escola, muito carinhoso com as pessoas, mas, como todo mundo, ele vai se modificando em função da guerra. A partir do momento em que o pai se alista e ele fica sem ter notícias do pai, ele vai se modificando e ele vai acabar deixando o estudo em segundo plano. Os professores da escola também mudaram, porque os professores mais jovens todos foram para a guerra, e a escola já não é mais tão interessante assim para ele. Além disso, a família passa por uma dificuldade financeira muito grande, e ele, escondido, sem falar para a mãe, vai começar a trabalhar como engraxate. Nesse trabalho como engraxate, ele acaba descobrindo o paradeiro do pai. E aí ele não vai medir esforços para trazer o pai de volta para casa. George Summerfield é o pai do Alf. Antes da guerra, ele trabalhava como entregador de leite, ele andava com um cavalo, que era o Sr. Asquith, entregando leite pelas ruas da cidade onde eles moravam. Ele se alista e a guerra vai ter um impacto muito grande no George, porque ele vai vivenciar ali nas trincheiras, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra marcada por trincheiras,
que ele vai vivenciar nessas trincheiras vai ser muito duro, vai ser muito pesado para ele vai ter muita dificuldade de lidar com isso. A Marge Summerfield era a esposa dele, a mãe do Alf, ela sempre foi uma mãe muito carinhosa, uma esposa muito presente, ela era enfermeira, e com o início da guerra e o distanciamento, né, do marido, ela vai acumular uma série de trabalhos, vai fazer hora extra no hospital, vai lavar roupa para fora para conseguir sobreviver. Ela vai dizer que a miséria está batendo na porta deles e que a única forma de colocar comida em casa, a única forma deles não passarem fome, é ela acumular trabalho o tempo todo. Com isso, ela está sempre cansada, está distante da vida do Alf e muitas vezes ela chega, inclusive, a ser dura com ele. A Kalena Janacek é a melhor amiga do Alf. Ela nasceu na Inglaterra, mas ela era filha de imigrantes. O pai dela veio de Praga. E, em função disso, ela e o pai, quando a guerra começa, vão ser discriminados, vão sofrer preconceito das pessoas. O pai dela tinha uma loja de doces e essa loja vai ter as vidraças quebradas. As pessoas vão escrever na porta da casa dele que ele é um espião e ele vai acabar sendo levado para uma ilha, a Ilha de Man, tratado aí como um espião. Eles vão dizer que qualquer pessoa que veio de um outro lugar, que tivesse ligação com o Império Austro-Húngaro, que eram os inimigos deles, né, dos ingleses na guerra, também eram culpados. Então eles vão ser levados para essa ilha. Lá o pai dela vai inclusive sofrer maus tratos, ele vai ficar com uma perna machucada quando ele retorna para a casa dele, e a gente percebe que ele está com essa perna machucada. E ele nunca vai ser recuperado do que aconteceu, do fato de que, apesar de viver longos anos ali naquele lugar, ele vai ser tratado como um inimigo, como um espião. Então ele vai acabar indo embora. No final do livro, ele vai embora com a Kalena e diz que nunca mais quer voltar para a Inglaterra, porque ele não foi reconhecido como alguém pertencente àquele lugar. A Kalena é uma menina muito esperta, ela sempre fala o que ela pensa, ela é muito amiga do Alf, e o sonho dela era ser primeira-ministra. E quando ela diz isso, a Marge, mãe do Alf, vai dizer, você poderia ser esposa do primeiro-ministro, porque, né, como sempre, esse tipo de profissão, esse tipo de cargo não era um cargo típico de mulheres. Ela vai dizer que não, que ela queria ser ela a primeira-ministra, e o Alf percebe que toda aquela determinação, aquela inteligência que ela tem, podem realmente permitir que ela venha a ser no futuro primeira-ministra. Aí a gente tem outros personagens secundários. O Joey Patience ele é o melhor amigo do George, eles são amigos desde a infância, e ele se recusa a ir para a guerra. Por se recusar a ir para a guerra, ele vai ser visto pelos outros como um covarde, ele vai ser visto pelos outros como um inimigo e ele vai acabar sendo preso como alguém, como um infrator, alguém que se recusou a cumprir com a sua obrigação. Ele vai ficar preso durante um tempo e quando ele volta ele vai ser hostilizado por todo mundo. As pessoas achavam que ele deveria ter ido para a guerra, todos os homens deveriam ter ido para a guerra e quem não foi era um covarde. O Charles Lipton é um menino que entregava jornal na rua Dunley, que era onde morava o Alf. Um dia ele está com o jornal na cabeça do Alf, eles tinham um certo desentendimento. Em 1917 ele vai para a guerra, mas ele morre logo depois e o irmão dele assume a função dele de entregador. O Bill Hampton é um vizinho do Alf, é um senhor já de idade. No dia do aniversário do Alf, ele deu para ele um mapa da Austrália de presente, ele tinha vindo da Austrália, e ele tinha já cerca de 100 anos. A vovó Summerfield morava numa casa próxima, ali à casa do Alf, e ela fica desesperada quando o filho vai para a guerra. Ela entra em desespero com o início da guerra, e ela tem raiva do Joe, porque o Joe não foi enquanto o filho dela se sacrificou. Vai ter vários outros personagens que vivem ali na rua, os vizinhos, que são mencionados ao longo da história, e a gente vai ter outros personagens que vão aparecer depois. A Marion Bancroft é uma moça que está indo para o lugar onde fica o hospital, em que o pai do Alf está internado, e ela vai acabar ajudando o Alf a encontrar esse hospital e a conseguir chegar até ali. O Dr. Hidgon é o médico que atendia o pai do Alf, e um dia, engraxando os sapatos dele na estação de trem, o Alf vai acabar vendo os papéis com o nome do hospital e o lugar onde o pai dele está. E ele vai descobrir onde o pai dele está, porque o que acontecia?
a mãe dizia que o pai estava numa missão secreta. No início, quando ele vai para a guerra, ele começa a mandar cartas falando sobre o que estava acontecendo. Chega um momento, inclusive, que a mãe não permite que o Alf veja as cartas, porque o tom das cartas é muito duro, mostrando todas as mortes, os problemas, as dificuldades todas enfrentadas nas trincheiras. Mas ela está sempre desconversando e falando para o Alf que o pai está numa missão secreta. E aí, quando a situação financeira deles fica muito difícil, ele pega uma caixa de engraxate na casa do senhor Janasek e ele vai engraxar sapatos numa estação de trem. Ali ele conhece várias pessoas, dentre elas esse médico. E os papéis que ele está carregando saem voando, e o Alf acaba vendo esse papel com o nome do pai dele e descobrindo que o pai dele está no hospital de East Suffolk Ipswich, que era um hospital para onde iam soldados que ficaram com problemas por causa da guerra, com problemas psicológicos, com o que eles chamavam de neurose de guerra. Essas pessoas viram coisas tão terríveis durante a guerra, viram coisas tão terríveis na trincheira, viram tantas mortes, que isso fez com que elas adoecessem. E o pai do Alf vai ser uma dessas pessoas. O espaço, né, onde a história se passa é na Inglaterra, especialmente na rua Dudley. A gente vai ter uma parte na estação de trem, quando o Alf está ali engraxando os sapatos, e ali ele vai conhecer algumas pessoas, inclusive algumas pessoas importantes. E a gente tem uma parte que é a parte no hospital. Quando o Alf chega no hospital, ele fica desesperado de olhar as condições daquelas pessoas, de perceber o quanto aquelas pessoas tinham perdido completamente a sua sanidade. Quando ele encontra o pai, ele também vai perceber isso, ele vai perceber que o pai não está nada bem, que o pai também foi muito afetado por causa dessa guerra. Então, a gente tem alguns temas importantes que vão ser trabalhados dentro do livro. Um deles é essa neurose de guerra, que é uma doença mesmo, real. Muita gente sofria dessa neurose de guerra, ficava ali com uma série de sequelas psicológicas por causa de todo o horror vivido durante a guerra, o horror vivido nas trincheiras, as mortes, o medo, todas as dificuldades ali enfrentadas. Então, aqueles soldados que não morriam ou que não voltavam para casa mutilados, né, feridos, voltavam com esses problemas psicológicos. E o George, pai do Alf, foi um deles. Uma outra questão que o livro vai tratar bastante é a questão dos suprimentos alimentares, né, a dificuldade que as famílias passam a enfrentar durante a guerra. A Marge, por exemplo, tem que trabalhar exaustivamente o tempo todo para colocar comida na mesa e ainda assim é difícil. Uma outra questão é essa questão dos soldados que retornam mutilados, né? Aqueles que não morrem, mas que são feridos e que voltam, né? Que perdem um braço, perdem uma perna, e a dor que isso traz. Uma outra questão é quando as famílias recebiam a notícia da morte do ente querido que foi para a guerra. Sempre que aqueles dois soldados batiam na porta das casas, todo mundo já sabia que eles vinham anunciar notícias ruins. E isso era muito trágico, muito terrível. As pessoas sofriam muito quando viam esses dois homens, porque já sabiam que eles iam anunciar que algum ente querido deles havia morrido. Uma outra questão é a questão dos objetores de guerra. Quem eram os objetores de guerras? Eram aqueles homens que não queriam ir para a guerra, embora fosse um dever, né? Era visto como um dever que eles fossem para a guerra, eles se recusavam a fazer isso. O Joe Passions é uma dessas pessoas. E aí as mulheres davam para eles uma pena branca. Essa pena branca era o símbolo da covardia deles. A Guerra de Trincheiras foi uma guerra extremamente cruel, né? A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos e foi marcada por muita violência, por muita morte, por lembranças terríveis, né? Daqueles que viveram esse momento. E no livro, embora seja um livro infanto-juvenil, isso permeia toda a história. E aí a gente tem alguns momentos, né, que são importantes, por exemplo, uma conversa entre o Alf e a Marge, né? Quando o pai foi para a guerra, ele falou que até o Natal ele estava de volta. E aí eles ficam pensando que Natal seria esse, né? Porque já havia passado vários anos, a guerra durou 4 anos e ele não tinha voltado ainda. E aí o Alf, numa das conversas com a mãe, ele vai dizer isso. A guerra não vai acabar nunca, esbravejou o Alf, inclinando-se para a frente na cadeira. Vai durar para sempre. Isso não é verdade, disse Marge. Algum dia precisa acabar. As guerras sempre acabam.
As novas não podem começar se as antigas não terminarem. Ela acrescentou com um pequeno sorriso. Mas Alf não queria saber de piadas, então ele fica bravo com a situação, porque ele quer realmente que a guerra termine, ele sente muita falta do pai e da vida que ele levava antes. Ele levava uma vida feliz com a família, e agora a família dele está toda desestruturada, e eles enfrentam o medo, a miséria, a saudade do pai, então tudo isso é muito duro para ele. Esse pedacinho é um pedacinho muito importante no livro, que é o momento em que ele encontra essa página, ele vê esse endereço com o nome do pai dele, e é quando ele descobre que o pai dele não estava em missão secreta nenhuma, que na verdade o pai dele estava internado. E aí ele vai fazer de tudo para ir até lá. Quando ele chega lá, né, enfrenta ali todas as dificuldades para conseguir ver o pai, ele encontra o pai, ele percebe que o pai não está bem, nem um pouco bem, mas ele fica feliz de saber que o pai está vivo. Ele volta para casa, ele pede ajuda para o Joe, mas o Joe acaba não ajudando. E ele decide que ele vai tirar o pai de lá. E ele consegue tirar o pai de lá, só que na estação de trem, o pai dele está muito abalado ainda, qualquer barulho incomoda muito o pai perde o rumo, né, com qualquer barulho. E aí ele sai para comprar cigarros para o pai, e o pai some. E é nesse momento, né, momentos antes ali do pai sumir, que a gente vai descobrir o título do livro, né, por que chama Fique Onde Está, Então Corra. Isso era um comando que era dito para os soldados nas trincheiras. O pai dele, durante um certo momento da guerra, ele trabalhava recolhendo os cadáveres, e a instrução que ele recebia era essa: fique onde está, fique parado, e então corra. Né? E aqui a gente tem um trechinho onde ele vai explicar isso. Quando viram que éramos nós, estavam diferentes, não estavam? Ele murmurou para si. Não posso ser o encarregado de recolher os mortos outra vez. 3 noites seguidas são demais para qualquer um. É uma tortura. Fique onde está e então corra, foi o que ele disse para mim. Não faz sentido. Faz? Então aqui a gente percebe o título do livro. E aí o Alf volta para casa, o médico acaba batendo na porta da Marge, procurando pelo George, e ela vai descobrir, né, que ele tinha saído da clínica. O Joe acaba encontrando ele, levando ele de volta para casa, e nesse momento as pessoas começam a comemorar, porque a guerra tinha finalmente terminado, e faltavam 6 semanas para o Natal. Então aquela ideia de que a guerra terminaria até o Natal aconteceu, com muito atraso, né, 4 anos depois, mas aconteceu. E aí, aos poucos, a vida dessas pessoas vai retomando o seu rumo. A Kalena e o pai, o Sr. Janasek, voltam, mas voltam para arrumar as coisas, para organizar as coisas, porque eles vão voltar para Praga. Eles não querem mais viver na Inglaterra depois daquilo que eles sofreram. O George volta a trabalhar, entregar leite, o Alf vai acompanhar o pai, e aos poucos ele vai se recuperando. E a história termina, né, com ele pensando, o pai perguntando por que ele tinha feito tudo aquilo. E ele vai dizer que ele tinha a melhor razão do mundo, ele tinha feito tudo aquilo por amor. Então o livro mostra muito esses laços afetivos, esses laços familiares, o quanto isso tudo é importante, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à guerra, o amor, ele prevalece, e é ele que acaba movendo as pessoas e fazendo com que no final a gente tenha um final feliz. A guerra termine, apesar de todas as sequelas, né, que ela deixou, tanto no George, quanto na Kalena e no pai, quanto em todas as pessoas que viveram aquele momento, mas a vida continua, e o amor que essas pessoas têm uma pelas outras faz com que as coisas sigam o seu caminho. Então o livro basicamente ele fala sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês e até mais.